Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre falsos profetas, sobre o engano religioso. Nós podemos encontrar alertas do nosso Deus em relação a isso no Velho Testamento, no Novo Testamento também o próprio Senhor Jesus, ele nos alertou a respeito disso. O apóstolo Paulo também nas suas cartas, ele também deixou ali vários alertas. E aqui em Jeremias, no capítulo de número 29, após ali o povo de Deus, após o povo de Jerusalém ter sido levado como prisioneiros para a Babilônia, porque era um povo que estava andando ali contra os preceitos de Deus, era um povo ali que estava adorando outros deuses, um povo que estava rejeitando a palavra de Deus. Deus ele chama Jeremias, se nós formos observar o livro de Jeremias, desde o início ali, Deus ele chama Jeremias para entregar ali as palavras de Deus, palavras de arrependimento, para que o povo voltasse ali para o Senhor, o povo que estava andando ali a passos largos ali, distante da presença de Deus, o povo estava se distanciando de Deus a cada vez mais, adorando ali outros deuses, rejeitando a palavra de Deus, se sujando, se lambuzando ali com o pecado, com a mentira, com o engano, com a idolatria. Então Deus ele chama Jeremias para que Jeremias pudesse entregar ali a palavra da parte do Senhor para aquele povo. Mas em todo o tempo nós vemos ali o povo de Jerusalém, o povo de Israel rejeitando ali a palavra de Deus, rejeitando os alertas do Senhor, rejeitando até mesmo o próprio Jeremias, rejeitando ali o próprio Deus, até que eles são levados como cativos, como prisioneiros para a Babilônia. Então aqui em Jeremias, no capítulo de número 29, por amor ao seu povo, Deus ele usa Jeremias para escrever uma carta que é direcionada ao povo de Jerusalém que estavam ali cativos na Babilônia e também direcionada ali aos pastores, aos sacerdotes que haviam sido levados também juntamente com o povo ali de Jerusalém como cativos, como prisioneiros. E nesta carta que Jeremias escreve ao povo que havia sido levado ali como prisioneiros para a Babilônia, o próprio Deus ali na carta, ele faz um alerta importantíssimo para o povo. Em Jeremias, no capítulo de número 29, no versículo de número 8 e 9, nós vamos ver aqui o alerta que Deus ele fez ali, através daquela carta, o alerta que Deus fez ali ao seu povo que estava cativo na Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem dei ouvidos aos vossos sonhos que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. Após todo o engano, toda a idolatria, todo o pecado ali cometido pelo povo de Jerusalém, mesmo assim, o Senhor Deus continuava os amando e tinha ali o desejo de salvá-los. E nessa carta, Deus ele fala: olha, tenha cuidado com os falsos pastores que estão no meio de vocês. Irmãos, o desejo supremo do coração de Deus é nos salvar. E para que isso aconteça, nós precisamos andar no caminho certo, nós precisamos andar no caminho da salvação. E lá no Evangelho de João, no capítulo de número 14, o próprio Senhor Jesus ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então naquele tempo já existiam ali falsos pastores, já existiam ali falsos sacerdotes, falsos profetas que tentavam ali enganar o povo de Deus, tentavam tirar o povo de Deus do caminho certo, da direção certa. Então o povo, mesmo estando ali cativos na Babilônia, Deus ele usa Jeremias ali para escrever uma carta e diz: olha, tenham cuidado com os pastores que foram levados juntamente com vocês. Eles profetizam falsamente em meu nome, eles falam falsamente em meu nome. Então o Senhor Deus ali alertava aquele povo através da carta de Jeremias. E lá em Jeremias, no capítulo de número 23, no versículo de número 1, diz o seguinte: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. A palavra dispersar, segundo o dicionário, é fazer ir para diferentes lados, é fazer mudar de direção, distrair, desconcentrar. Então aqui em Jeremias, no capítulo 23, o Senhor diz: ai dos pastores que fazem as minhas ovelhas irem para o caminho errado, que dispersam as minhas ovelhas, que distraem as minhas ovelhas, que tiram o foco, que desconcentram as minhas ovelhas daquilo que eu verdadeiramente tenho preparado para elas, que é salvá-las, que é vivificá-las, que é santificá-las.
E no versículo de número 2 diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. A palavra que afugentar, do versículo de número 2, significa espantar, afastar, pôr em fuga, expulsar. Então aqui em Jeremias, no capítulo de número 23, nós vemos os falsos pastores, eles dispersando as ovelhas, distraindo as ovelhas, desconcentrando as ovelhas, tirando o foco das ovelhas, espantando-as, afastando do propósito eterno, afastando-as do caminho da salvação. E ainda aqui em Jeremias, no capítulo de número 23, no versículo de número 16, diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Versículo 17 diz: dizem continuamente aos que me desprezam, o Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração dizem, não virá mal algum. E em Jeremias aqui, no capítulo 23, no versículo de número 22, também diz: mas se estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo e o fariam voltar do mau caminho e da maldade das suas ações. Então, os falsos pastores, eles apoiavam os maus caminhos ali daqueles povos. E no versículo de número 32 diz: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. E lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24, nós vemos ali o sermão profético, onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele dá alertas ali a respeito do final dos tempos. Ali os discípulos perguntam para o Senhor: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E o Senhor Jesus, ele começa respondendo a essa pergunta, já falando desse engano. Em Mateus 24, no versículo de número 4 em diante, diz: e Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. No versículo de número 11, o próprio Senhor Jesus diz: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Então, o surgimento de falsos profetas, de falsos ensinos, é um dos sinais que o Senhor Jesus Cristo ele dá a respeito do fim dos tempos, a respeito da vinda dele. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, ele também tinha essa preocupação para com a igreja de Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo de número 11, no versículo de número 2 em diante, diz: porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Porque, se alguém for pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. No versículo 13 diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. E lá em 1 João, no capítulo de número 4 ali, o apóstolo Paulo também, ele faz esse alerta. Ele diz:
Amados, não creiais em todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então aqui o próprio apóstolo Paulo, ele diz: amados, não creiam em tudo que vocês ouvem, mas provem se verdadeiramente é a palavra de Deus que tem sido ensinada. E uma forma de nós fazermos essa prova, se realmente é de Deus ou não, se realmente é o Evangelho de Cristo ou não, é através do discernimento espiritual. O discernimento é saber separar o certo do errado. O discernimento, ele começa pelo conhecimento da palavra de Deus. À medida que você investe o seu tempo para meditar na palavra de Deus, para conhecer as Sagradas Escrituras, você vai conseguir discernir se aquilo que tem ensinado, se realmente provém da palavra de Deus ou não. E lá em Salmos, no capítulo de número 119, no versículo de número 9, diz: tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Então aqui em Salmo 119, o salmista diz: eu tenho mais entendimento do que os meus mestres, porque eu medito na tua palavra, porque eu medito nos teus preceitos. Para que sejamos livres de toda falsa doutrina, precisamos começar com o conhecimento da palavra de Deus. Em Oséias, no capítulo de número 4, no versículo de número 1, diz: ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. No versículo 6 diz: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então aqui em Oséias 4, nós vemos aqui o próprio Deus dizendo que ele tem uma contenda com os habitantes da terra. Por quê? Porque não há o conhecimento de Deus. E essa falta de conhecimento, né, como diz aqui, o meu povo, ele é destruído porque lhe falta o conhecimento. O conhecimento de quê? O conhecimento da palavra de Deus. E um outro meio também importantíssimo para que nós não venhamos ser levados por todo o vento de doutrina, por todo o engano que aparece por aí, é tendo uma vida com o Espírito Santo de Deus, é tendo uma vida de intimidade, é tendo uma vida de oração com o Senhor. Tem uma frase do Charles Spurgeon que diz o seguinte: preciso investir muito tempo a sós com Deus se quiser ter uma percepção clara do amor de Jesus. Se minhas orações cessarem, meus olhos da fé ficarão mais turvos. Muito oração, muito do céu. Se eu for lento para orar, serei lento em progredir. Lá no Evangelho de João, no capítulo de número 16 ali, o Senhor Jesus, antes dele ser crucificado, ele tem ali, vamos dizer assim, uma reunião com seus discípulos, pois ele precisava dar a eles instruções importantes. Ele dizia: se eu não for, o Espírito Santo não virá a vós. E por que o Senhor Jesus, ele deu essa ênfase, essa importância ao Espírito Santo de Deus? Porque somente por meio do Espírito Santo é que nós conseguiremos nos manter na verdade. A Bíblia diz que não é nem por força, nem por violência, mas sim pelo Espírito do Senhor. E em João, no capítulo de número 16, no versículo de número 7, diz: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha que importante o que o Senhor Jesus diz aqui no versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo-á de anunciar. Então aqui o Espírito Santo de Deus, ele é o responsável em manter os nossos olhos abertos.
O Espírito Santo de Deus é responsável em nos guiar a toda a verdade e nos livrar de toda mentira, nos livrar de todo engano. Somente através de uma vida de comunhão com o Espírito Santo, através de uma vida de oração, é que nós nos manteremos firmes neste caminho da salvação. Há algo bastante interessante aqui no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo de número 16, que o Senhor ele diz aqui a respeito do Espírito Santo, né? O Senhor Jesus disse, e ele me glorificará. Então o Espírito Santo de Deus, ele dará glória a Deus. Ele não glorificará a si mesmo. Ele não procurará encher os seus próprios bolsos. Ele não procurará levantar o seu próprio império. Mas o Espírito Santo, ele trabalhará, ele está trabalhando para que o nome de Cristo seja glorificado, para que o poder do Evangelho seja manifestado. Os falsos profetas, como nós aprendemos lá em Jeremias, eles fazem o povo errar. Eles não mostram o caminho certo. Eles apontam para este mundo, para os prazeres deste mundo, para as riquezas terrenas. E a respeito das riquezas, dos prazeres deste mundo, em 1 João, no capítulo de número 2, diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O verdadeiro evangelho, ele não vai apontar para este mundo, ele vai apontar para a eternidade. O verdadeiro evangelho, ele vai te alertar sobre o pecado, ele vai te alertar sobre o arrependimento, ele vai te induzir à oração, ele vai te induzir à consagração, à separação das coisas mundanas. Ele vai te induzir à santificação e ao conhecimento da palavra de Deus. No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 6, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E em Colossenses, no capítulo 3, diz: Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Precisamos buscar as coisas de cima. Precisamos buscar as coisas do alto, porque a nossa vida está escondida com Cristo e nós não pertencemos mais a este mundo. Como o próprio Senhor Jesus disse, não trabalhe, não gaste a sua vida para juntar tesouros nessa terra, mas trabalhe para juntar tesouros eternos. Tem uma outra frase do Charles Spurgeon que diz o seguinte: quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Nós precisamos nos manter firmes no caminho da verdade, sem nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas como disse o apóstolo Paulo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, mantendo os nossos olhos na palavra de Deus e rejeitando todo o engano, rejeitando toda mentira. Amém, pessoal? Que você possa aí depois pegar a sua Bíblia, volte lá em Jeremias no capítulo de número 29, né? Leia todo o livro de Jeremias, porque é um tesouro aí, toda a Bíblia, né, irmãos? É um grande tesouro. Bom, pessoal, por hoje é isso. Quero convidar você a se inscrever neste canal, você que ainda não é inscrito. Compartilhe também este vídeo. Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.